Traidor. Judas. Mercenário. Poucos jogadores na história do futebol foram tão odiados por uma torcida e, ao mesmo tempo, tão amados por outra. Esta é a história de Sol Campbell, o zagueiro que cometeu o pecado capital no norte de Londres: trocar o Tottenham por seu arqui-inimigo, o Arsenal. Mas essa não é apenas uma história de traição. É uma história sobre ambição, coragem e a busca incansável pela glória. Como um homem se tornou o pilar de um dos maiores times da história, os Invencíveis do Arsenal. E qual o preço que ele pagou por isso? Prepare-se para conhecer a jornada complexa e fascinante de Sol Campbell, o traidor que se tornou uma lenda. Nossa história começa em White Hart Lane, a casa do Tottenham Hotspur. Nascido no leste de Londres, filho de pais jamaicanos, Sir Jeremiah Campbell, ou simplesmente Sol, era um talento nato. Ingressou na academia do clube em 1989 e, em dezembro de 1992, com apenas 18 anos, fez sua estreia profissional. Ele não era apenas um zagueiro, era uma muralha. Com 1,88 de altura, força física impressionante e uma velocidade surpreendente para seu tamanho, Campbell rapidamente se tornou o pilar da defesa dos Spurs. Ele era a personificação da garra que a torcida tanto amava. Em 9 anos no clube, ele disputou mais de 300 partidas, se tornou capitão e era o herói local. O auge de sua idolatria no Tottenham veio em 1999, quando ele liderou o time na conquista da Copa da Liga Inglesa. Era a prova de que Campbell podia trazer glória para o clube que o formou. Os torcedores o viam como o futuro, o homem que levaria os Spurs a conquistas ainda maiores. Mal sabiam eles que o coração de seu capitão já olhava para o outro lado da cidade. Em 2001, o contrato de Sol Campbell com o Tottenham estava chegando ao fim. Ele era, sem dúvida, um dos melhores zagueiros do mundo. Clubes como Barcelona, Inter de Milão e Bayern de Munique estavam na disputa. Os Spurs ofereceram um contrato que o tornaria o jogador mais bem pago da história do clube. A imprensa e os torcedores tinham certeza de que ele ficaria. Mas nos bastidores, uma trama secreta estava em andamento. Arsène Wenger, o lendário técnico do Arsenal, sabia que precisava de um zagueiro de classe mundial. E ele queria Campbell. As negociações foram dignas de um filme de espionagem. Wenger e David Dane, vice-presidente do Arsenal, se encontravam com Campbell secretamente, muitas vezes tarde da noite, em locais discretos, para não levantar suspeitas. Wenger admitiu mais tarde que era paranoico com a possibilidade de a notícia vazar. O dia 3 de julho de 2001 entrou para a história. A imprensa foi convocada para o centro de treinamento do Arsenal para o que todos pensavam ser a apresentação do goleiro Richard Wright. Apenas um punhado de jornalistas apareceu. Mas então, para o choque de todos, ao lado de Wenger, entrou Sol Campbell. A sala ficou em silêncio, seguida por suspiros de incredulidade. Sol Campbell, o capitão do Tottenham, havia assinado com o Arsenal, de graça. A reação foi imediata e brutal. Para os torcedores do Arsenal, foi uma das maiores vitórias fora de campo da história. Para os torcedores do Tottenham, foi a traição suprema. Campbell foi instantaneamente apelidado de Judas, um nome que o assombraria para sempre em White Hart Lane. Se a transferência foi um inferno, a recompensa foi o paraíso. No Arsenal, Sol Campbell não apenas justificou a polêmica, ele a superou. Ele se tornou a rocha sobre a qual Arsène Wenger construiu uma das maiores equipes da história do futebol inglês. Ao lado de nomes como Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, Campbell formou a espinha dorsal de um time lendário. E na temporada 2003-2004, eles alcançaram o impossível. Os Invencíveis. 38 jogos, 26 vitórias, 12 empates, nenhuma derrota. O Arsenal se tornou o primeiro time em mais de um século a vencer o campeonato inglês de forma invicta. E Sol Campbell, ao lado de Kolo Touré, formou uma dupla de zaga intransponível.
Ele ficou 56 jogos de liga consecutivos sem perder. A decisão de trocar de clube, por mais dolorosa que tenha sido, havia se provado correta. Ele estava no topo do mundo. E para colocar sal na ferida dos torcedores do Tottenham, o Arsenal garantiu o título daquela temporada com um empate em pleno White Hart Lane. Campbell comemorou o maior feito de sua carreira na casa de seu ex-clube. A glória de Campbell no Arsenal atingiu seu clímax em uma noite chuvosa em Paris, em 17 de maio de 2006. Final da Liga dos Campeões. Arsenal contra o Barcelona de Ronaldinho. Aos 18 minutos, um desastre. O goleiro Jens Lehmann é expulso. O sonho parecia ter acabado. Mas aos 37 minutos a história mudou. Após uma cobrança de falta de Thierry Henry, Sol Campbell subiu mais alto que todos e cabeceou para o fundo da rede. Um gol improvável. Um gol que deu esperança aos 10 homens do Arsenal. Era o seu momento de herói no maior palco de todos. O Arsenal lutou bravamente, mas o cansaço e a genialidade do Barcelona falaram mais alto. Gols de Eto'o e Belletti selaram a virada. Foi uma derrota devastadora, mas aquela noite em Paris resumiu a carreira de Campbell no Arsenal. Um guerreiro que marcou seu nome na história do clube, mesmo nos momentos mais difíceis. Após deixar o Arsenal em 2006, Campbell continuou sua carreira. Ele venceu outra Copa da Inglaterra com o Portsmouth em 2008. Teve uma passagem bizarra de apenas um jogo pelo Notts County, retornou brevemente ao Arsenal em 2010 e encerrou sua carreira no Newcastle em 2011. Pela seleção inglesa, foram 73 jogos, participando de 3 Copas do Mundo e 3 Eurocopas, um pilar constante da defesa. Então, como a história deve se lembrar de Sol Campbell, um traidor que abandonou seu clube de infância em busca de dinheiro e fama? Ou um profissional ambicioso que tomou uma decisão corajosa para alcançar seu potencial máximo e se tornar um campeão? A verdade, como sempre, é complexa. Ele pagou um preço pessoal pela sua decisão, enfrentando o ódio e o abuso por anos. Mas ele também alcançou a imortalidade no futebol. 2 títulos da Premier League, 4 Copas da Inglaterra e, claro, o status de invencível. Sol Campbell nos lembra que o futebol é feito de paixão, mas também de escolhas difíceis. E sua carreira, marcada pela controvérsia e pela glória, será para sempre um dos capítulos mais fascinantes da história da Premier League. O que você acha? Sol Campbell foi um traidor ou uma lenda? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias incríveis do mundo do futebol. Até a próxima!